Você acredita que somos apenas carne e osso? Ou existe uma sinfonia invisível regendo a sua saúde e o seu destino? Hoje, no Mundo Quântico, recebemos Ludmila Figueira. Ela não só estudou a cura, ela viveu na pele após vencer um câncer. Vamos mergulhar na espiritualidade, nas terapias, né? Para entender como o mundo espiritual e as frequências invisíveis moldam a nossa realidade. Prepare-se, porque depois de hoje você nunca mais vai olhar para uma doença ou um desafio da mesma forma. Ludmila, seja bem-vinda. Por que será que a Ludmila Figueira está aqui num bate-papo com esse tom dentro do mundo quântico? Por que será que terapeuta dado a você como desígnio, traz você para o mundo quântico? Afinal de contas, Ludmila, conte pra gente com o que você tem trabalhado e tem dado a você até o exato momento conhecimento para falar sobre espiritualidade, o invisível, a força que a gente tem dentro da gente. Foi um grande desafio chegar até hoje, até aqui nesse momento, né? Nessa jornada assim tão desafiadora que é ser humano, que é estar humano, né? Então eu falo assim que para eu chegar até aqui eu passei por um desafio transformador, que é passar por uma doença que hoje, com a consciência que eu tenho, que eu falo assim que foi a melhor coisa que me aconteceu. E hoje eu entrei para as terapias integrativas, né, nessa busca do autoconhecimento, e foi um pouquinho foi através da dor que eu descobri esse mundo, né, como é ser, na realidade não descobri esse mundo, eu entendi o que eu sou. Quando a gente entende quem nós somos, né, que nós somos por energia, a gente deixa de viver no automático e assume o nosso poder pessoal, né, entendendo que tudo é frequência. Então, hoje eu falo que eu sei os lugares que eu estive e eu sei os lugares que eu não quero mais estar. E assim vou seguindo, né? E levando um pouquinho do meu conhecimento. Eu falo assim que todas as coisas que eu falo, que eu compartilho, não que sejam a verdade absoluta, mas são as minhas experiências e que deram certo para mim e que me fizeram chegar nesse lugar, né? Não de estar, mas de ser. E ser interno, né, de reconhecer o meu poder, de poder compartilhar um pouquinho da minha história, sendo inspiração, acredito que é este o lugar, né? Vamos falar então de algo que não é para mais ser dor, mas foi o que você chamou de desafio que melhor te aconteceu. Quando você é diagnosticada com o câncer, qual é a jornada da Ludmila na busca da cura? Então, ou qual é o questionamento que surge? Eu acredito que todas as pessoas que passam por essa experiência, elas questionam o porquê que está acontecendo com elas, né? Foi o meu primeiro questionamento, por que Deus está acontecendo comigo, né? Sendo que isso pode acontecer com qualquer pessoa que não assume as responsabilidades, né, da vida como um todo, através de todas as escolhas que nós fazemos todos os dias. E neste lugar, assim, a partir do momento que eu comecei a me questionar, eu entrei no papel de vítima. E aí foi o lugar mais terrível que eu pude estar. Mas eu passei pelo desafio, assim, com a consciência, no momento que eu descobri, e aí passei por todo o processo da dor, do questionamento, fiquei me perguntando por quê, né, achando que alguém ia me tirar daquele lugar. E quando eu virei a chavinha, né, que eu comecei a entender que ninguém iria me tirar daquele lugar, que era só a minha responsabilidade sair daquilo, só eu poderia me salvar, aí eu fui mais profundo, né, fui buscando cada vez mais, né, entrar nesse ser espiritual, né, da espiritualidade, não como religião, mas entendendo que eu sou, e que se eu criei uma doença, eu poderia descriá-la. E aí foi mudando essa chavinha e assumindo a autorresponsabilidade e entendendo que todas as escolhas que eu fiz na minha vida me levou naquele estado da doença,
Aí eu peguei e falei, não, cara, ninguém vai me tirar daqui. Somente eu tenho o poder de sair dessa situação. Quando você fala que cria a doença, a gente entra numa polêmica e tanto. Mas eu não vou deixar você sozinha nessa polêmica, tá? Porque eu faço parte dessa bandeira, pertenço a esse time. Eu acredito que os fatos e a realidade, elas são sempre uma explanação daquilo que de dentro de mim eu vejo do lado de fora, né? Então, não, Elô, então você quer dizer que você está criando a guerra, né? Que você está criando o feminicídio, né? Que você está criando... A gente pode conversar disso tudo com mais extensão, mas nós vamos falar, sim, sobre o poder que a gente tem de transferir o que está dentro da gente para uma visão para o lado de fora. Então, assim, quando a gente assiste a doença, ela realmente quase sempre vem conversar sobre a vítima que existe na gente, que habita na gente. Lud, como é que você notou que estava essa vítima aí em você, quando você olhou para a Ludmila, que ficou doente? Que vítima era essa que estava ali? Como é que você pode denominar? Foi assim, porque é muito forte. Essa presença da vítima na sociedade, de modo geral, ela é um lugar de eu preciso estar sofrendo para alguém me acolher. Exato. Tem os ganhos secundários, os ganhos né? secundários. De alguma forma, assim, mesmo que inconscientemente, eu fui levada para esse lugar. Até que caiu a minha ficha, né? Que se eu estava passando pela experiência da doença, um dia eu desejei morrer. Um dia eu olhei no espelho e falei assim, não vale a pena estar aqui. E aí foi caindo as fichas, né, para mim. Eu falei, nossa, porque eu vinha passando por um processo, assim, muito transformador na minha vida profissionalmente, né, relacionamentos, e eu comecei a olhar para a minha história de uma forma diferente. Eu falei assim, não, chegou um momento que eu preciso olhar e sair desse lugar de acreditar que tudo isso é um acaso, né? E assumindo a minha responsabilidade, eu falei assim, não, se eu estou neste lugar, foi através das minhas escolhas. Então, quais as escolhas que eu fiz para que eu chegasse nesse lugar? Porque ninguém fez as escolhas por mim, foi eu mesma. Uhum. E aí, olhando para tudo isso com um pouquinho mais de consciência, saindo do automática, foi aí que eu tive esse despertar. Né, de entender que eu olhei um dia no espelho e falei assim, não, eu não quero mais estar aqui. Uhum. Então eu entendi que se eu sou um ser energético, tudo que se manifestava na minha consciência, na minha mente, eu sentia. E quando a gente vai para a nossa emoção e a gente não olha para isso com respeito, entendendo que o que eu estou sentindo está manifestando, né, porque eu estava vibrando na tristeza, na angústia, então não tem como, né? Eu entendi que aquele lugar me levou só que até então eu não tinha todo esse conhecimento, né, da espiritualidade. Espiritualidade que eu falo é o meu ser, né? O que eu sou o ser espiritual. Às vezes a gente fica assim, eu preciso entender o que é a espiritualidade, eu preciso ir atrás da espiritualidade, e a gente se esquece que nós somos a espiritualidade. Uhum. Então, quando eu entendi, entrei no mais profundo desse lugarzinho, de entender o que eu era, o porquê que eu estava ali manifestando essa situação, aí eu entrei naquele papelzinho de falar assim, não, eu preciso sair do papel de vítima, porque no pior desafio das nossas vidas, ninguém vai tirar a gente daquele lugar, a não ser nós mesmos. A Lud vive o desafio do câncer, mas já existiu uma Lud espiritual com essa consciência, e depois que vem o câncer, aí ela afina o instrumento ou não? Ela se torna... A minha pergunta é essa, tipo, por que eu estou perguntando isso, Lud? Porque assim, não necessariamente pessoas que têm um conhecimento sobre o mundo espiritual praticam a percepção da frequência. Uhum. Né? Praticar. É bem diferente de eu sei que existe, não é? E muitas vezes até num desafio que ela então é obrigada a tocar o violino, né? E aí eu queria entender isso. Como é que foi com você? Na realidade, assim, eu cresci em um berço, né, espiritual, e minha família sempre veio dessa origem de trabalhar com centro, né, espírita, então... Com religiosidade. Eu vim deste lugar. Só que a partir do momento, assim, que eu fui crescendo, eu fui me afastando um pouquinho desse lugar, né,
entrei para a Igreja Católica. A gente sempre vai buscando, né, algo que preencha, né, o nosso interior, aquele buraquinho que sempre falta alguma coisa. Então eu venho desse berço, né, acredito que por eu vir deste lugar eu tinha um pouquinho mais de consciência de como funcionava. Só que entender desse lugar de manifestação, de cocriação, né, são lugares totalmente distintos. Então, acredito que foi através da doença que eu consegui virar essa chavinha, não através desse lugar que eu vim. Alguém chegou até você com alguma conversa específica e aí você resolveu olhar para isso? Um anjo conversou com você? Na realidade, foi mais ou menos isso. Acho que vai ser um pouco profundo se a gente entrar nesse lugar. Então, eu tive uma experiência durante uma quimioterapia, foram várias sessões de quimio. E no início eu tive a fase vermelha e eu ainda estava naquele lugar, né? Se existe algo maior olhando para mim que se manifeste, porque não estou dando conta sozinha. E aí, uma noite, estava muito difícil, eu não queria acordar o meu marido. E eu passei por uma experiência muito surreal, assim, que se eu contar, vocês vão acreditar, né? Porque a gente está compartilhando, mas... Então, no mundo quântico, pode falar. Então, eu tive uma experiência de uma consciência que se manifestou para mim, se mostrando, assim, o que eu deveria fazer. Eu mesma sendo um instrumento de cura naquele momento, praticando e fazendo o processo no meu corpo físico, porque eu estava naquelas sensações de não conseguir dormir, de muitas dores, é muito intenso. E aí, simplesmente eu ouvia, né, através da intuição, a gente acha que não tem a intuição, mas ela é real, ela existe, e eu me abri. Eu acho que foi tão genuíno que eu ouvi assim, parecia que tinha alguém sussurrando aos meus ouvidos, e tinha. E aí eu comecei a fazer algumas práticas no meu corpo, nada do que eu praticava, né? E aí foi cessando as dores. E eu consegui virar para o lado e dormir. No outro dia eu acordei super bem. Esse foi o momento da virada de chave. Esse foi o momento que eu falei assim, que eu consegui, parei e falei assim, não, estou sendo guiada. Tem algo aí, né? Estou sendo guiada. E aí as coisas começaram a acontecer e eu comecei a pedir, porque a gente pede errado, né? E aí a gente, eu preciso saber, eu preciso ver, não, me guie. Essa consciência que eu acredito que se manifestou, né, faz parte da minha egrégora, apesar de que hoje eu mudei muito, assim, esse olhar porque a gente busca muito isso na religião, aquele acolhimento lá fora, esquecendo que só nós podemos preencher esse lugar, né? E acho que eu consegui acessar. E eu conseguia também, através dessas consciências, a me ouvir, entender o quanto eu também sou importante, o quanto eu também sou poderosa, o quanto o Deus que eu sou manifestado aqui na Terra. Não é nada separado. No mundo quântico, a gente traz não só as histórias, mas vivências e provocações. Eu quero que você, que está entendendo de que forma a Ludmila está contando sobre a experiência de curar-se e de que maneira ela criou essa doença, a gente agora segue para um próximo momento para poder conversar sobre quais são as experiências que a tornaram cada vez mais alinhadas com a frequência e com a vivência que se deu, que foi a cura. Será que a gente consegue se curar de uma doença grave simplesmente atuando de forma consciente sobre aquilo que está nos adoecendo, mas não sob a perspectiva do mundo físico, mas do mundo espiritual, do mundo interior? Ludmila Figueira está aqui comigo, batendo esse papo para a gente entender sobre esses processos. Ludmila, a gente já conversou um pouquinho sobre as coisas que envolvem você ter se levado ao processo do adoecimento, das escolhas que fez e da forma de se ver frente às escolhas.
Quando você fala da sua vivência espiritual, que trouxe a você um olhar sobre como você tratar aquele momento da dor, aquele momento até da recuperação pós uma químio, elegeu para você um ponto de saída, né? Uma porta se abriu e você com certeza passou por ela. Como foi para você, de repente, começar a ter que lidar com essas questões, como você mesma contou, embora vinda de uma cultura religiosa que mostrava essa religiosidade focada na espiritualidade, que também a gente pode chamar de um caminho para se falar de espiritualidade, mas não único, né? Mas como é que isso foi moldando, inclusive, a sua transição de carreira? Foi levando você a querer também curar outras pessoas com esse processo de compartilhar, né? E de também ser a terapeuta dessas pessoas. Eu virei a chavinha, né, no momento que... Porque foi todo um contexto, né? Eu passei pela experiência de ser parada, né? Eu falo assim que já que... Foi parada, né? Já que eu não parei para olhar para a minha vida de uma forma mais consciente, que eu estava no automático, fui parada para que eu pausasse, né? E acredito que a vida às vezes nos coloca, né, ou você faz ou você faz. E aí eu aproveitei a oportunidade desse tempo que eu não tinha, porque a gente sempre dá desculpas acreditando que a gente não tem o tempo, mas na realidade Estranho a gente isso, né? não dá prioridades. E aí, já que eu fui parada, eu comecei a buscar o autoconhecimento, conhecimento sobre essas práticas, né, da terapia integrativa, fui fazendo bastante cursos. E aí eu falei assim, eu preciso levar isso adiante, porque hoje eu tenho um olhar totalmente diferente, que não precisa ser na dor, né, apesar do ser humano ele só aprender nesse lugar, mas que a gente pode olhar no amor. Eu acredito que cada ser humano tem um universo inteiro dentro dele, e quando a gente passa por uma experiência, a gente pode compartilhar. Não que a minha história, né, não que a minha história seja aquela algo, né, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho um propósito na minha vida, né, um propósito de vida. Não que seja estrondoso, né, mas só um pouquinho da gente levar um pouquinho do nosso amor, da nossa luz para as pessoas que passam pela nossa vida, desde que seja em uma sala terapêutica, ou se eu estiver no supermercado e puder entregar um pouquinho desse amor através de um sorriso, mas que eu gostaria de entregar o meu melhor. Foi aí que eu virei a chavinha e eu falei, eu preciso levar isso adiante. E fez muito sentido para mim, né? Eu acredito que todas as pessoas que passaram e passam pela minha sala, eu levo a minha verdade. E quando a gente carrega essa verdade de uma forma genuína, amorosa, com respeito à história, primeiro a nossa história, né? A história do outro, acho que a gente consegue fazer uma partilha bem grandiosa. Você disse que fez muitos cursos. Conta para mim de algum desses cursos, ou esses cursos, conta sobre como eles, que cursos que foram, se você puder compartilhar, como que você foi aprendendo a partir dessas técnicas? Então, na realidade eu comecei com o Reiki, né? Acho que todo mundo que entra nesse mundo espiritual começa com o Reiki. Comecei a entender o poder da energia, né? O tamanho do nosso poder. Depois eu passei para a mesa radiônica, radiestesia, fez muito sentido para mim. Terapia dos barbantes, que é uma terapia onde nós entramos para experienciar o silêncio, né? Para entrar no silêncio, porque o mundo faz muito barulho e a gente se perde nele. Então, a terapia dos barbantes é parar para se ouvir, né? E ela é muito profunda porque não tem o terapeuta interferindo, porque às vezes a gente leva o nosso olhar sobre aquela situação, mas a terapia dos barbantes não, é o consulente ali, o cliente, que entra no seu mais profundo e consegue trazer a informação, e depois a gente entra na parte de ressignificação para entender o que rolou ali. É muito surreal. Com certeza. Depois eu passei para a técnica, aprendi a técnica da reprogramação do nosso DNA, né, que nós temos o nosso corpo físico e os corpos sutis, né? Então, o DNA é a prática que eu mais trabalho hoje, é quando o cliente entra ali na maca e deita na maca e tudo se transforma, né? Eu entro no campo dele, a gente faz uma limpeza na parte energética e devolve tudo com muito respeito aonde foi criado, né? Porque tudo vem para
para nos deixar maiores, né? Basta o nosso olhar. E aí eu fui, assim, tenho várias técnicas, não tem uma específica. Eu dependendo do que o cliente me traz, que aí eu vou saber qual usá-la. É muito fascinante, né? Porque assim, eu acredito que a gente hoje falando, graças a Deus, né? Com a oportunidade que a gente tem de falar do mundo espiritual, né? De uma forma em que as pessoas não precisem mais, né, ficar tão coagidas, né, como se fosse um mundo de gente louca, né, como se tudo fosse também só na órbita religiosa, né. Então, hoje a gente está falando aí de várias formas de tratar a conversa, desde até inclusive entender isso como um campo de alienígenas, né, como um campo de, a gente podia chamar de outra realidade, né? Outras realidades que estariam se comunicando, né? Em trânsito aqui com a gente. E aí até mesmo falar sobre nós, né? Nós no futuro vindo aqui falar com a gente no passado. Eu acho incrível, por isso que quando eu quis criar o espaço do No Mundo Quântico, eu me prometi que eu me daria esse espaço, inclusive, de curiosa, que eu quero é a curiosidade de te perguntar, Ludmila, eu quero saber isso que você está me trazendo. E aí, quando você está comentando das buscas que você faz, você trouxe o Reiki como uma porta de entrada, e ele é muito interessante porque, de tão louco que ele se torna, ele é, inclusive, uma técnica reconhecida no sistema brasileiro de saúde pública, assim como a acupuntura, né? Então, se fosse coisa que não existe, não sei por que existiria como uma técnica de cura, né? Dentro do espaço público. A gente fala, isso é muito sério para a gente poder desconfiar. E aí você comenta sobre energia. Mas você me falou desse processo de ir aprendendo e fazer uma transição. Você deixa de viver o seu mundo profissional e passa a viver o mundo profissional da terapia. Também nesse mundo você se deparou com as questões materiais como desafios? Porque eu também sinto assim, que a vontade que dá é que talvez quando a gente tem um conhecimento dessa órbita espiritual, quântica, a gente adoraria, né, não ter mais que se preocupar com o boleto da CPFL, né, com o combustível que tem que pagar para quando tem que colocar, né, no carro. Mas aí você tem que também empreender, né, naquele movimento. Isso também trouxe um pouquinho de desafio? Colocou você também num lugar desconfortável? Você está se deparando com a cura, mas ao mesmo tempo entendendo que a hora que você empreende a terapia de cura, você também tem que trabalhar com a escassez do outro? Sim, no início é bem desafiador, né? Porque você fala assim, nossa, agora eu não dependo mais de uma empresa, eu sou a empresa. Mas às vezes nós ficamos tão preocupados, né, de movimentar uma empresa, de fazer tudo acontecer, que o único lugar que a gente se perde em não deixar falir é o nosso interior. E aí, quando eu comecei a entender, né, essa questão de energia, se eu sou uma consciência aqui manifestada em ser humano, tudo acontece através da minha mente. Então, se eu pensei, eu senti. Se eu senti, eu manifestei. Então, eu não fiquei tão preocupada nesse construir, em relação não só ao financeiro, lógico que ele é importante, mas eu entendi que se eu estiver em uma vibração elevada, se eu estiver sempre observando o que está passando na minha mente, isso é consequência. Então, eu não preciso correr atrás de nada, que as coisas vão chegar para mim. E sempre chega, né? Isso se chama cocriação. E você falou do poder do orai e vigiai, né? Ele é muito importante, né? Muito, muito. Até acho que muito... Depois eu vou trocar com você uma experiência minha, mas eu vejo assim que não dá para vacilar. Se bobear, você tem que ficar assim, de segundos em segundos, trabalhando uns cancelamentos, cancela. Então. Olha o fluxo de pensamentos que a nossa mente é lotado e o tanto de gatilhos que a gente olha o tempo todo, né? Sim. E emite julgamento. Porque nós crescemos através das crenças, né? Talvez eu não consiga, eu não sou merecedora, eu não posso, o dinheiro não vem para mim de forma fácil e eu não acredito mais nisso. Eu acredito que se eu estou na frequência do dinheiro, ele vai vir. E esse lugar assim do orar e vigiar é muito interessante, né? Eu estava pensando nisso ontem, né? Tudo vem para nós. Uhum. E às vezes a gente
fala assim, eu preciso observar, entender o que está passando na minha mente e cancelar. Não é um belo dia você acordar e falar assim, hoje eu vou fazer um dia diferente, eu vou prestar atenção no que eu estou pensando para que eu não manifeste de uma forma ruim e aconteça tudo, né, do pior. É todos os momentos. Eu falo que a minha experiência... Não dá só para viver de decreto, né? Não. Que eu, a todo momento, às vezes a minha mente me leva naquele lugar, Guarda essa. A minha mente me leva assim, nossa, não vai dar certo. Porque a mente, ela te coloca nesse lugar, assim. Ela é chamada, né? A primeira coisa que vem é uma coisa ruim. E aí eu tenho aquela conversa interna e eu falo, Ludmila, e aí volta, porque essa não é a história que você mais não deseja e não quer mais contar pra você. Porque todos os dias, quando a gente acorda, a gente conta uma historinha. Então, eu assumi... A nossa vida são narrativas, né? As narrativas que você elegeu para falarem que você é essa pessoa, né? Exato. Aí, hoje eu acordo e falo assim, e aí, Ludmila, qual que é a história que você vai contar? Ai, que massa. É a história que você não merece? É a história que você não vai ganhar dinheiro? Qual que é a história? Então, através... Qual é o episódio? Através... porque tudo isso daqui é uma história que a gente conta. Então, já que eu estou aqui em forma humana, eu vou contar qual que é esse personagem que eu vou viver. Eu vou viver o personagem mais extraordinário que eu puder. E eu só vou conseguir fazer com que isso aconteça se eu estiver consciente. E o único momento que a gente deixa de apreciar e entender que é o mais importante é o momento presente. Porque a mente, ela te coloca lá no passado ou na ansiedade do futuro. Então, praticar o estado de presença através da observação me coloca nesse lugar de falar assim, Ludmila, qual que é a história que você vai contar? E aí eu conto todos os dias e a todo momento, porque às vezes eu ainda entro naquele lugarzinho de ser humano de se sabotar, né? Tem uma palestra do professor Hélio Couto, das antigas dele, mas que está lá no canal oficial, então, né, continua rodando. Sim. Muito bem, obrigada. Mas ele tem uma que ele fala contundente. Orar e vigiar é toda hora. Ele fala num tom bem afirmativo. É toda hora. Toda hora você tem que trabalhar a observação, a vigília dos seus pensamentos, a vigília dos seus desejos, a vigília de tudo. Porque o tempo todo o ser humano julga. E quando ele julga, ele entra numa narrativa. E se ele entrar nessa narrativa e ela for as narrativas negativas, obviamente é daí que ele vai mexer na bendita frequência. Né? Aí que você muda seu endereço energético, né? Então, eu peguei, a hora que você chamou isso, eu falei assim, vamos conversar sobre isso, porque é uma sensação de que eu fiz aquela provocação, muita gente está aprendendo a viver de decreto, e aí é super espiritualizado, super ama, super, né, gratiluz, né? Só que a hora que entra no trânsito, né? Pensa em 300 mil formas, né? De negatividade, porque você está com raiva do motorista da frente, você está com raiva do motoqueiro, você está com raiva do semáforo, você está com raiva do... E você não nota essa quantidade de reclamações internas, essa quantidade de circunstâncias que abalam a sua frequência. Eu tive mais clareza no papel dessa relação com a frequência depois que eu comecei a entender melhor isso, Ludmila. De que, né? A frequência é uma coisa que eu tenho que manter constante. Agora, como é que eu mantenho constante alguma coisa que eu só dou um decreto às 7 horas da manhã e vou até às 11h30 da noite? Sem vigiar esse decreto, se ele está ou não sendo mantido. Quando você está ali no seu dia a dia do consultório, você nota que as pessoas elas estão com quais desafios em geral? É sempre uma percepção do âmbito financeiro? É uma percepção do âmbito da família ou dos relacionamentos afetivos? Eu peguei esses 3 grandes blocos, acho que tem muitos outros, mas eu quis eleger esses, acho que são até os mais fortes. Você teve se deparando muito com quais demandas mais em geral? Eu acredito que tem um pouquinho de cada, né? Mas eu acredito, assim, ao meu olhar, que o principal fator, assim, para que elas estejam manifestando essas dificuldades é a falta de conhecimento do que elas realmente são, do poder pessoal, de entender que tudo está nelas. É meio clichê a gente parar para falar assim, tudo está dentro de você. Não tem outra coisa para falar, Mas quando você fica com aquele olhar de julgar o outro, de ficar sempre procurando uma resposta lá fora, você se esquece que todas as respostas estão dentro de você.
E você só vai conseguir acessar essas respostas quando você silenciar, quando você aprender a se ouvir, quando você aprender a ouvir a bússola que é o seu coração, porque tudo é através do amor, né? E aqui, quando a gente para ouvir o nosso eu mais profundo, onde estão todas as respostas, não tem talvez, é sim ou não. Eu acredito que a mente, ela nos coloca nesse lugar de fazer as perguntas, de ter as dúvidas, né? Mas quando você entra no seu profundo e você ouve a si mesmo, não tem dúvidas, é sim ou não. E a gente está aqui, no Mundo Quântico, conversando sobre frequência e cura. Mas agora eu quero saber, a Ludmila Figueira vai me contar como é que de repente a gente conversa com esse mundo espiritual. Vamos entender um pouco mais? No Mundo Quântico, aquele momento que a Ludmila Figueira vai revelar para mim. Afinal de contas, a gente conversa com o outro lado? Você falou de ter vivido a experiência de ouvir, né? Mas muitas teses existem, desde serem pessoas que já foram de corpo físico, então morreram e estão num processo de transição. Fala-se em pretos velhos, fala-se em espíritos de luz, fala-se em anjos, fala-se em o eu do futuro falando com você. Não sei, estou te dando muita abertura. Quem que você acha que conversa com você? É bem profunda a sua pergunta, né? Porque há um tempo atrás eu tinha um pensamento totalmente diferente de hoje. Eu acredito que hoje, com o conhecimento e o despertar e a virada de chave que eu tive novamente, porque quando você entra nesse processo de despertar de consciência, um monte de coisa, a cada momento a sua chavinha vai virando. E eu acredito que hoje quem conversa comigo sou eu mesma, porque todos somos um, não tem nada separado, né? Tudo leva a um lugar só, a fonte que tudo cria. Então, quando você me pergunta quem fala comigo, sou eu manifestado em uma consciência diferente. Então, acho que essa é a melhor resposta que eu poderia aprofundar um pouco mais assim em relação a esse olhar, mas vamos lá, vamos seguir adiante. Ou se você quiser... Não, mas eu acho que a gente está aqui para aprofundar. Esse bloco merece esse lugar. Pode ir nele. Eu acredito que as pessoas elas sempre ficam procurando elas criam os arquétipos lá fora, né? Sempre tem alguém para nos direcionar. E a gente se esquece do lugar que é mais importante, que é assumir a nossa autorresponsabilidade. Eu te falo porque eu passei por vários caminhos espirituais e hoje eu trago o olhar de que o outro sou eu, não existe a Elo. A Elo é uma parte de Deus que é todo um conjunto. Pensa assim, que como se tivesse aqui ó, um balde. E nesse balde ele tem 1 litro de água e detergente. Né? Você vai lá e mistura, vira uma mistura só. E a partir do momento que você começa a fazer bolinhas com esse sabão líquido que se formou ali, cada um fica diferente do outro. Eu acredito que nós somos essa bolinha, certo? A partir do momento que a gente fica olhando para o outro, acreditando assim, esse daqui tá diferente, e eu entro nessa comparação, olhando para o outro como se ele fosse mais grandioso que eu e me diminuindo, né? E a partir do momento que todas as bolhas se estouram, vira uma coisa só. Eu acho que esse olhar assim, é um olhar mais para explicar de uma forma como eu vejo assim. Então, lógico que as pessoas elas vão para o olhar da religião, todos eles ligam para o mesmo lugar que é Deus, que é a fonte. Mas a partir do momento que eu passei a olhar para mim como um ser também grandioso, assim como um preto velho, assim como outros arquétipos espirituais, e entendendo a minha grandeza, que eu também sou Deus manifestado e que não está nada separado, eu entendi que eu posso também assumir as rédeas da minha vida e não ficar esperando ninguém direcionar o meu caminho e ninguém ditar o que eu devo ou não fazer. Então,
Mas aí você entra num lugar muito, muito resolvido, né? E transferir isso para o outro se resolver é um belo espaço de terapia. Então, que voz é aquela que fala as coisas que trazem o medo? Eu também entendi que ela é sua, que ela é você. Eu acredito que é mais o seu ego, né? Se a gente entrar nesse lugar profundo do ego, é um assunto bem que vai render, né? Eu acredito que quando a gente entra nesse lugarzinho de repetir sempre as mesmas conversas internas, né? É mais o nosso ego fazendo a gente acreditar que nós somos menos. Apesar dele ser muito importante, né, para que a gente tenha o equilíbrio, eu acredito que ele nos coloca nesse lugarzinho de questionamento, de nos diminuir e deixando o nosso poder pessoal lá guardadinho, né? Porque é aquilo, veio, reencarnou, você vem com o véu do esquecimento, mas tudo direciona para dentro de você quando você silencia e para ouvir o único lugar que você não deveria se dispersar. Então você acredita que a gente vem ou não com o véu do esquecimento? Vem, eu acredito que vem. Mas eu acredito assim que, independente do véu do esquecimento, a partir do momento que, até falei ontem, né, com o meu marido sobre a questão do livre-arbítrio, né? A partir do momento que você vem com o véu do esquecimento e você acredita no livre-arbítrio, tem pessoas que elas ficam no mesmo ciclo, né, repetindo as mesmas histórias. Se essa história ela tem que ser assim, então eu vou no automático e deixo a vida acontecer. Então, esquece que assumir a autorresponsabilidade e mudar a consciência para que a vida se manifeste de uma forma muito mais grandiosa, né, assumindo esse lugar de ser responsável pela vida que você manifesta lá fora, eu acredito que independente se eu vim com o véu do esquecimento ou não, não me faz assim ter mais ou menos poder, né? Eu acredito que eu acredito que sim, esse lugarzinho assim que lá no meu mais profundo, quando eu paro para ouvir a Ludmilla, não quero nem saber se eu preciso lembrar ou não, todas as respostas estão dentro de mim e eu sigo. Eu joguei isso. Consciência. Eu jogo isso que eu acho que também essa é uma conversa que eu quero bater com todo mundo aqui, uma bola a respeito dessa questão do véu do esquecimento, o papel da reencarnação como um modelo de entendimento das várias experiências que a nossa consciência tem a vontade de viver. E, como eu disse, eu sou do time, né, gente? Eu também acredito que eu sou o todo, né? Eu acredito nesse poder de falar comigo mesma. Eu, particularmente, tenho uma coisa muito interessante. Há muitos e muitos anos, eu faço parte das pessoas com quem eu convivo. Eu sou alguém que eu sempre estou meio fora da curva, né? Dos grupos que eu sempre me aproximei, espirituais, inclusive, ou com trabalhos espirituais, espiritualistas. E eu tinha muito em mente de que as coisas teriam que ser um pouquinho mais simples do que tanta ritualística, né? Eu sempre fui muito desconfiada, eu não sei muito te explicar, mas o meu eu era um eu meio resistente a muitas ritualísticas, né? Então, assim, adoro e respeito todos, Candomblé, Umbanda, a Igreja Católica, então, assim, todas as manifestações, mas vamos falar das ritualísticas, né? Dos rituais que precisam existir para que determinada magia aconteça ali, determinada situação se coloque. E eu comecei também a entender que talvez a minha desconfiança fosse porque toda vez que você criava um ritual, você criava um dono do ritual, né? Então, assim, quando você não sabe fazer aquilo, você não se sentia sendo capaz de fazer. E isso me colocava em questionamento. Como é que eu encontro Deus se toda vez eu preciso do intermediário? Né? Como é que eu passo para o lado de lá se toda vez eu tenho que pedir bênção para alguém que, na verdade, está do mesmo lado que eu, né? E essa confusão, eu acho que ela se mostrou para muitos de nós exatamente nesse modelo de intermediação como o único lugar para se falar, vamos colocar, falar com Deus, falar com o eu, mas... E essa relação ainda é, para mim, né, um lugar onde a gente se perde muito, né? Então, assim, eu vejo as pessoas que são reikianas questionarem o grupo de reiki que resolveu criar o reiki não sei o quê. O grupo, né, católico, cristão, apostólico, josefino, e aí vai. E as vertentes. Eu acho que assim, as pessoas elas estão muito nessa relação com o ego. Elas se identificam muito com os personagens, com os arquétipos. Como que você, como terapeuta, lida com isso?
O quanto você vai lá, bebe na fonte de um conhecimento e ao mesmo tempo recria, reencontra alguma coisa que faz sentido, se desafia e segue, Ludmila? Então, hoje eu vejo assim que a maioria das pessoas, elas não, quando elas entram para esse lugar da terapia, não tem muito conhecimento sobre isso, né? Elas estão no automático. Então, assim, não vai ligada a algo, né? Existem muitas crenças e isso, às vezes eu falo, nossa, precisa sair desse lugar. Para que você saia desse lugar de acreditar que alguém vai vir te salvar, né? Porque elas criam essa expectativa sobre a religião, sobre esses arquétipos que elas, né? É o único conhecimento. Então, normalmente eu acolho, né? Assim, de uma forma entendendo que cada um está no seu nível de consciência, cada um tem um universo dentro de si. Então, não levo para uma abordagem tão profunda em relação a isso. Mas o lugarzinho que eu sempre coloco, assim, o outro para refletir e pensar, né, que a gente não precisa de estar nesse lugar para ouvir Deus, não precisa estar nesse lugar para entender que você também é Deus aqui manifestado. Então, eu sempre levo, assim, de uma forma muito respeitosa para todas as pessoas que passam na minha sala, né, olhando para este lugarzinho da autorresponsabilidade, Elô, eu sempre vou bater nessa tecla, porque as pessoas ainda continuam achando que Jesus vai encarnar e vai vir aqui salvá-las de novo. E não vai acontecer isso. O único lugar para que você tenha uma vida diferente, você precisa ter a autorresponsabilidade e assumir que tudo é sua escolha, né? Que nem eu já passei pela experiência da doença. Como eu disse, eu sei o lugar que eu estive e eu sei o lugar que eu não quero estar. Para que eu esteja na doença, para que eu não esteja mais na doença, eu preciso ser a saúde. Como eu vou ser a saúde? Eu vou fazer as escolhas sábias. Se eu sei que eu tenho no lugar da saúde, é a alimentação, é a minha responsabilidade com a atividade física, é nutrir os bons pensamentos, é estar sempre observando as minhas emoções, porque se eu estou no automático, eu estou ali. É como se você pegasse e vivesse só na emoção, deixando a mente comandar e aquele turbilhão de sentimentos dentro de você. Até o Dr. Augusto Cury, ele fala, né, assim, que é como se a gente pegasse um cartão de crédito ilimitado das nossas emoções e você vai passando, né? E não é bem assim que funciona. Para que a gente esteja nesse lugar de saúde, de prosperidade, de bons relacionamentos, nós precisamos olhar para um único lugar e este lugar não está lá fora, ela está dentro de você. Então, se eu tenho essa consciência que está dentro de mim, eu preciso parar para ouvir, eu preciso nomear o que está acontecendo dentro de mim, porque a partir do momento que eu sei nomear, eu acredito que eu consigo lidar com o sentimento. E aí eu assumo a autorresponsabilidade de não estar nesse lugar, de não me colocar nesses lugares mais. Então, acredito que seja isso, assim. É uma boa tese. Seguiria tranquilamente com você numa linha como essa. Faz muito sentido. Porque falar de espiritualidade, de religiosidade é bem complexo, né? Eu te falo porque eu passei pela Umbanda, né? Foi uma experiência muito incrível, eu respeito muito a minha trajetória, dos lugares que eu já estive. Só que lá no fundo do meu coração sempre faltava algo, né? E quando eu entendi que eu não precisava mais incorporar para que eu fosse o amor manifestado, né? E levasse a minha luz adiante de uma forma muito mais consciente, aí eu consegui acessar um lugar muito mais tranquilo dentro de mim, né? Então, eu entendi que eu não preciso incorporar, eu não preciso, lógico que nós temos a nossa fé, cada um tem a sua egrégora, só que eu entendi também o tamanho do meu poder aqui e é nisso que eu acredito. E você? Como está acreditando sobre tudo isso? Aqui no Mundo Quântico esse bate-papo tem mais um bloco, vai ser o último, por isso eu peço para você não se perder. Continua com a gente porque ela vai me contar, afinal de contas, como é que ela entendeu o processo da cura e com o que ela tem trabalhado hoje, que está valendo muito a pena ela contar para você.
toda doença, será que começa na alma? Ludmila Figueira, esse é o nosso último bloco. E aí eu quero que você fale, voltando naquela primeira parte, sobre como é que você entendeu que a sua frequência da doença podia se tornar a sua frequência da cura. Bom, eu consegui acessar esse lugar a partir do momento que eu consegui me alinhar com o meu amor. O amor pela Ludmila, que estava aqui vivendo essa experiência, né? E me olhar com mais respeito, e me olhar com um olhar de admiração, porque eu tinha percebido que em algum lugar, vivendo no automático, isso havia se perdido. E a partir do momento que eu me olhei no espelho, eu falei assim, eu precisei me despedir de tudo para que eu recomeçasse, né, de uma forma diferente, porque mesmo acontecendo uma coisa tão difícil e desafiadora, eu entendi que tinha algo muito maior por trás disso acontecendo, né? E foi aí que eu passei a me olhar com mais respeito para a minha história, porque até então tudo era culpa do outro, todas as experiências que eu havia passado sempre tinham culpado mesmo, menos eu olhando com o olhar da autorresponsabilidade, né? Então, quando eu passei a olhar para a minha história, né, da Ludmila, desde lá do útero da mamãe, porque a gente cresce com as programações, com as crenças. Sim. E eu passei a olhar para tudo isso com mais respeito, perdoando, porque às vezes a gente carrega os sentimentos a longo prazo e aquilo só vai virando veneno dentro de nós. Então foi aí que eu virei a chavinha, quando eu olhei para a minha história e eu ressignifiquei tudo isso, passei pelos processos de ressignificação, olhar materno, olhar paterno e para mim como um ser individual, foi aí que eu consegui a entender que a cura era este caminho, né? Era só era um caminho a mais para que eu acessasse e chegasse nesse lugar. Foi olhando para minha história com mais respeito. E como é que você, nesse momento, está atuando com o seu trabalho como terapeuta? Você está me falando de um novo trabalho que eu estou com dificuldade de pronunciar e eu quero que você fale qual é o nome, conte então o que é, e entendi que é um trabalho também para lidar com o espaço mais corporativo, que aliás, onde as pessoas se adoecem, né? Sim. Imensamente. Então, na realidade eu atuo com a sala terapêutica, né, na qual tenho alguns clientes assim que a gente faz um trabalho muito bonito. Mas eu sentia que eu precisava levar essa voz um pouco mais adiante. E aí eu conheci o Breathwork, que é um trabalho de respiração, né? E eu consegui compreender que se a gente não sabe nem respirar, como que a gente vai lidar com as nossas emoções? Sendo que é a vida, né? Essa respiração. A gente já nasce respirando, mas não quer dizer que a gente sabe fazer isso. Então, eu comecei a me especializar nesse lugarzinho, desse curso assim, bem profundo, que a respiração ela faz a gente ter a calma ou caos, né? Então, tem muita base científica, inclusive nos Estados Unidos, em várias escolas lá é lei ter esse trabalho de respiração com as crianças e acredito que através da respiração e com este olhar terapêutico eu vou conseguir acessar esse lugar mais corporativo, porque a minha história foi um processo, né? Olhar para a minha história e entender que tudo foi um pouquinho de cada, né? Que me fez manifestar uma doença. Eu acredito que quando a gente vive no automático e o lugar, né, na qual a gente vive faz muita diferença e faz a gente sim manifestar lugares que a gente não merece estar. E eu acredito que o lugar corporativo, a empresa, né? Quando você trabalha de CLT, se você não está consciente, você está ali, ó, no automático, você não para ter uma alimentação, né, regular, pelo menos um pouco mais consciente, que você está ali no automático, você não consegue
chegar em casa e descansar direito, ter um sono equilibrado, é tudo um conjunto. Eu acredito que não foi isso que me fez chegar na doença, mas eu acredito que é um conjunto. Então, como eu já estive nesse lugar de estar no automático e viver o caos de uma empresa, eu acredito que tenha contribuído também, e eu gostaria muito de levar esse olhar da responsabilidade, né, para que a gente esteja nesse lugar de saúde mental, porque é o que eu sempre falo, tudo antes de ser materializado foi pensado, mesmo consciente ou inconsciente. Então, pretendo levar esse trabalho adiante. Mas me conta, como é que ele é mais na prática? Então, o trabalho de respiração é você literalmente fazer o trabalho de respirar consciente, né? Então, existem vários protocolos na qual a gente consegue ressignificar uma cura, um perdão, uma liberação de alguma energia estagnada ali, e através da respiração a gente consegue acessar esses lugares. Então, é mais vivenciando. Então, eu queria até te fazer um convite, Elô, assim, para suas seguidoras aqui, se quiser experienciar, a gente fazer um grupo online, porque é super válido também. Eu acho que o online vai ter a experiência do fone ali, que é através das músicas. É literalmente você parar para observar como o ar entra e como o ar sai e como isso se manifesta dentro do seu corpo, né? Porque é cientificamente comprovado. Quando você... Um exemplo, se você está aqui no caos, se eu chegar aqui e falar assim, Elô, se acalma, porque isso daí não vai te fazer bem. Você vai conseguir se acalmar? Você não vai conseguir chegar. E o único lugar que a gente consegue voltar para o equilíbrio é através da respiração. Então, a respiração consciente, ela vai te levar a não ter mais crise de ansiedade, né, de estresse, ela vai prevenir. Então, a partir do momento que nem eu coloco lá no meu telefone, de 4 em 4 horas, eu faço uma respiração consciente e coerente, essa respiração que eu faço durante 5 minutos, ela equivale a 4 horas de estabilidade interna. Então, é muito surreal. Depois que eu experienciei esse lugar, eu falei, gente, eu não sei respirar. Que máximo. Até mesmo, e é um fato, né? Até mesmo na atividade física. Às vezes você está ali na hiperventilação, você está ali no desespero. Quando você traz a consciência para a sua respiração, você consegue voltar ao equilíbrio. Muito bacana! É isso aí. Acho que a gente tem que construir essas pontes, né, que vão permitindo passagens, né? E conversar com você, Lud, já é algo que estava, né, previsto. Eu queria muito estar batendo esse papo com você. Fico muito feliz que você tenha organizado sua agenda para estar aqui, para a gente conversar sobre tudo isso. E mais feliz ainda quando você traz, né, da sua experiência, né, a sua jornada, porque não é todo mundo que gosta, né? É fácil vir falar de terapia, né, vir falar de como curar, né, pessoas, mas você tem que falar de como você ficou doente, como você se colocou, né, no trabalho de cura. Foi muita generosidade que você teve com a gente aqui, com todos que estão acompanhando, com quem vai assistir o vídeo, quem está assistindo, vai assistir, enfim. Então, muito obrigada desde já. E muito sucesso, né? Queremos aí organizar, depois marcar para a gente fazer através da minha rede social um convite, então, para as pessoas, para elas falarem aí sobre, para elas experienciarem, né? O Breathwork. Breathwork. Isso, respiração. Respiração, olha que massa. E assim, você trouxe uma fala bem importante, né? Eu não curo ninguém, eu desperto consciência. Eu falo assim... que esse lugar, quando a gente fala de cura, é muito complexo, porque às vezes as pessoas ficam procurando a cura no outro ou lá fora, e a cura só existe dentro delas mesmas, quando elas olham para elas com mais amor, mais respeito e mais autorresponsabilidade sobre as escolhas que elas fazem todos os dias. É isso aí. Assinamos embaixo aqui no Mundo Quântico. Lud, beijo grande. Nos comentários, no descritivo dos vídeos, está o contato da Lud, para vocês também falarem com ela. E quero que a gente combine de fazer mais coisas, mais bate-papos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo.